Doutora Andréia, bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigada. Queria que você já começasse Obrigada. falando sobre o quanto a pandemia ela pode, se não bem cuidada, né, se as pessoas não forem bem cuidadas emocionalmente, o quanto isso pode aumentar os números de casos no Brasil e no mundo. Você começou falando de 1 milhão, né, de pessoas mortas no mundo. Se a gente fizer uma comparação, a Covid até agora matou 800 mil pessoas. Né? Mas não se fala tanto de suicídio quando se fala da Covid. Né? Se a gente pensar no Brasil, 12 mil pessoas por ano, é quase como se fosse a cada 5 dias um edifício Joelma, aquele edifício que pegou fogo e um monte de gente morreu. 5 dias um edifício Joelma, ou a cada 3 dias uma boate Kiss de mortes. Né? Então, na verdade, são números muito alarmantes, mas como é algo que sempre aconteceu e um tabu ainda na sociedade, não se é divulgado. Então, a gente, na verdade, tem que pensar como isso é frequente, como agora, em épocas de pandemia, isso pode aumentar. O problema agora é que as pessoas estão sofrendo em casa, então elas têm menos acesso, muitas vezes, aos meios de saúde, a coisas que ela poderia procurar. Ela tem receio, às vezes, de procurar um pronto-socorro, por exemplo, que ela tem medo de procurar pela ajuda psiquiátrica e sair de lá com Covid. Fora que a pandemia mudou muito a nossa rotina, diminuiu os contatos sociais, então vários fatores protetivos, né, para o suicídio, a pandemia tirou. E trouxe mais fatores de risco, né? Então, desemprego, dificuldade econômica, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a venda de álcool aumentou em 50%. Então, a gente imagina que isso também está acontecendo no nosso país. E a gente sabe que o consumo de álcool também é um fator de risco para o suicídio, né? A questão familiar, conflitos familiares, se já era difícil, às vezes, conviver com a família só num determinado período, imagina agora o dia inteiro, as crianças o dia inteiro em casa, pessoas trabalhando em casa, então conflito familiar, tensões familiares, até violência familiar aumentou demais, né? Então, o que eles sabem, em média, ideação suicida, por exemplo, 11% dos americanos tiveram ideação suicida agora em julho de 2020. Né? 11% é uma pessoa a cada 10 pessoas, né, pensaram em tirar a própria vida. A gente não tem estudos aqui ainda no Brasil, mas a gente imagina que algo muito parecido possa estar acontecendo no nosso país. Por isso que é muito relevante uma live sobre isso, que as pessoas possam conversar, tirar suas dúvidas, que a gente esteja falando sobre o tema, né? O Setembro Amarelo, que acontece anualmente, né, foi uma iniciativa da ABP, da Associação Brasileira de Psiquiatria, e depois os psicólogos também entraram juntos nessa luta. É importante a gente não falar só sobre suicídio, mas a gente falar sobre a prevenção do suicídio, né? Você falou muito bem que 90%, 96% dos suicídios estão ligados a doenças psiquiátricas que podem ser tratadas. Então, a gente imagina que 90% dos casos de suicídio, ele poderia ter sido evitado, caso a pessoa tivesse recebido um tratamento adequado, caso ela tivesse sido escutada quando ela verbalizou um suicida, ou quando ela fez uma tentativa de suicídio, né? Se ela tivesse tido uma intervenção, algo tivesse sido feito, isso poderia ser evitado, né? Então, na verdade, a gente tem muitas mortes acontecendo, muitas vezes, às vezes é colocado como acidente de trânsito, às vezes é colocado como intoxicação exógena, mas na verdade a pessoa se envenenou, a pessoa jogou o carro contra outra pessoa, não é nem creditado como suicídio, então a gente imagina que os números são maiores ainda, mas muitas dessas mortes poderiam ser evitadas, então por isso que é muito importante a gente estar falando isso, ter esse bate-papo, as pessoas perguntarem, tirarem suas dúvidas também. Muito legal, e que bom que você tem dados novos, né? Algumas informações atualizadas para trazer para a gente. O objetivo mesmo é tentar confortar aqueles que estão sofrendo, mas também pessoas que amam outros que estão sofrendo, encontrarem alguns mecanismos, ferramentas que possam ajudar. E aí, assim, você
comentou comigo que conseguiu alguns dados ligados à Covid. Você tem alguma coisa a mais para falar sobre isso? Porque eu acho que é o tema principal, né? Esse momento que a gente está vivendo, com gente perdendo muito. A gente falou uma vez, nós duas fizemos, né, uma gravação falando, inclusive, sobre tristeza, depressão, burnout, e nós falamos sobre perdas, né, o estado de luto. E a perda, ela não acontece somente com a perda de um ente querido. A perda acontece na perda do emprego que você citou, na perda do negócio. Eu que sou empresária, tô vendo vários amigos fechando o negócio, perdendo o sonho. Então, assim, tá morrendo o sonho que ele desenvolveu, ele lutou tanto, e aí ele tá meses sem trabalhar, sem dinheiro para pagar a conta, né? Gente perdendo família, né? Por separação de marido e mulher. Então, marido perdendo esposa, esposa perdendo marido, mas filhos perdendo um dos pais em alguns momentos, né? Porque vai ter que ficar separado, né? De um ou de outro. E também perda de um ente querido, né? A quantidade de pessoas que faleceram nesses meses por causa do Covid. Fala um pouquinho para a gente desses dados. A gente sabe que a pandemia, eles estão até falando que a quarta onda vão ser as doenças psiquiátricas, né? Eles colocaram nesse último congresso que vai ter um aumento de mais ou menos 3 vezes nos transtornos de ansiedade. Então, pessoas com ansiedade generalizada, pessoas com pânico, pessoas com agorafobia, que é o medo de sair de casa, né? Ou pessoas com toque, né? E 5 mais vezes quadros depressivos, né? E a gente sabe que, na verdade, a pandemia, claro, é um problema gravíssimo, mas a forma como ela foi conduzida em alguns locais e até pela mídia também foi errônea. Então, por exemplo, logo no início, lá em meados de março, mais ou menos, quando os primeiros casos começaram a surgir no Brasil, eles falaram muito de isolamento social, né, das pessoas se isolarem. E teve gente que levou isso ao pé da letra, principalmente os idosos, né, que são um grupo de risco realmente maior, né? Então, eu lembro que naquela época os meus pais, por exemplo, passaram um mês inteiro sozinhos dentro de um apartamento. Eu deixava as coisas para eles na porta do apartamento, as compras, dava um tchauzinho de fora, né? E isso foi levando a um quadro depressivo em ambos, né? Mas, na verdade, o que a gente precisa para a questão de contenção do vírus é distanciamento social. Distanciamento social não é isolamento. Isolamento é quando a pessoa está contaminada, a gente sabe, ela deu lá positivo no seu teste, e ela precisa ficar 14 dias isolada para que ela não passe o vírus para outras pessoas. O que a gente precisa é de um distanciamento social para evitar as contaminações. As pessoas também falaram muito de quarentena. A gente não usa esse termo, né? Estamos de quarentena, como é que você está aí de quarentena, né? Como é que está o seu tempo durante a quarentena? Mas na quarentena, na verdade, as pessoas não podem sair de casa, ou uma cidade é fechada em quarentena, né? Nós também não estamos em quarentena. O que nós precisamos fazer é tomar os cuidados devidos, né? Mas evitar o isolamento, porque o isolamento também traz problemas a longo prazo, né? Estava até comentando com você um pouquinho antes da live, essa questão dos estudos que foram feitos, das questões cognitivas em idosos por conta da sensação de solidão. O quanto o idoso perde de neurônios, perde de capacidade cognitiva por se sentir sozinho, ou por estar realmente isolado, né? Então, talvez essa maneira errada que a gente usou, os termos errados, algumas pessoas levaram ao pé da letra e realmente se isolaram, quando na verdade elas precisavam tomar cuidados e fazer um distanciamento social. Ainda usando os exemplos dos meus pais, né? Minha mãe teve uma complicação cirúrgica e eu acabei trazendo eles para minha casa e deu tudo certo, né? Eles continuaram convivendo aqui em casa, as crianças conosco, nós continuamos fazendo todas as precauções, ninguém, graças a Deus, ficou doente, mas a saúde mental deles melhorou demais, né? A gente viu eles renascerem. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com esses termos, né? A gente não deve ficar isolado, a gente deve fazer distanciamento, porque senão os transtornos psiquiátricos vão ser um outro problema que vai acontecer até depois, quando, tomara a Deus, né, queira Deus, a gente consiga voltar à normalidade, né? Então, são esses os dados que a gente tem visto.
no consultório mesmo, pacientes com muitas recaídas, com sintomas depressivos, com sintomas de ansiedade, pacientes novos, pacientes que nunca tinham tido nenhum transtorno psiquiátrico antes, né? E a gente sabe que nós temos alguns grupos de risco dentro do distanciamento social. Então, a gente sabe que mulheres, por ter essa questão do trabalhar fora e também o peso, né? Às vezes, mais trabalho doméstico, se os homens não ajudarem, os mais jovens, principalmente as crianças e adolescentes, os idosos ou cuidadores de idosos, pessoas que às vezes passam 24 horas por dia cuidando de um idoso e por conta agora de distanciamento perdeu alguém que precisava, que ajudava, né, no cuidado desse idoso. As pessoas que precisam trabalhar fora de casa, né, muita gente chama do home office, mas aquela pessoa que precisa se expor, né, precisa sair da sua casa, entrar num hospital, entrar num posto de saúde, pegar transporte público, essa pessoa também vive num constante medo de ser contaminada, né? E as pessoas com uma dificuldade financeira, uma dificuldade econômica, né? É um estresse diário, não saber de onde você vai conseguir prover a sua família, se você vai ter alimento suficiente, né? Então, a gente sabe que esses são os maiores grupos de risco e são as pessoas que precisam estar mais atentas e que a família também tem que estar mais atenta em relação ao seu estado mental, em relação à sua saúde. Vou aproveitar para fazer uma pergunta que não estava no planejamento, mas nós temos feito muitas reuniões online, né? Eu sei que, tipo, para os idosos é um pouco mais difícil, mas vários deles estão aprendendo. Meus pais, por exemplo, estão assistindo a live. Essa conexão, né? Então, eu participo de reuniões, ele está com os idosos conversando, está ajudando a traduzir, né, lá na igreja para o japonês, e eu vejo ele feliz, ele está conseguindo estudar inglês, estudar japonês, então, mas eu vi uma melhora quando ele passou a se conectar. Ele não pode trabalhar, né? Ele não pode sair. Exato. Sim. Mas ele começou a se conectar e começou a ajudar outras pessoas, eu percebi uma melhora enorme nele, né? Você consegue dar alguns conselhos para os idosos ou para os familiares que têm idosos, porque alguns estão completamente isolados, né? Sim, a gente brinca, né, que hoje em dia as casas, você tem o quarto do filho, o quarto da filha, o quarto do pai, o quarto da mãe, tem quarto de empregada, tem a casinha do cachorro, mas a gente não tem o quarto da vovó e do vovô, né? Os idosos, eles são muito pouco valorizados na nossa sociedade, né? E assim, algumas famílias ainda se isolaram ainda mais e isolaram mais ainda os seus idosos, né? Então, o que eu tenho orientado é use ao máximo possível os meios disponíveis, né? Tem idoso que não consegue fazer uma visão, uma reunião pelo Zoom, igual seus pais, né? Seus pais são super incríveis, né? Mas tem idoso que consegue falar no telefone, e para ele talvez aquele contato telefônico seja importantíssimo. Então ligue mais, converse mais, né? Se for possível fazer uma visita, mesmo distante, com máscara, com as proteções, né? É importante esses idosos sentirem-se conectados a alguém. Né? Nós precisamos dessas conexões, os nossos neurônios, nosso cérebro, quando ele é privado dessas conexões, ele começa a definhar, ele começa a diminuir suas conexões. Né? Se a gente pensar qual que é o maior castigo que uma pessoa, um criminoso, ele tem, é ser privado da sua liberdade, é ficar isolado no presídio. E dentro do presídio, qual que é o maior castigo? É ficar numa solitária, né? E nós hoje temos deixado muitos idosos em solitárias, né? Com medo de serem contaminados, sentindo-se abandonados pela família, sentindo-se privados, sentindo-se bombardeados pela mídia, né? Porque muitos assistem TV aberta e às vezes o dia inteiro só falando de morte, de contaminação, de problemas. Então, os idosos são uma faixa etária que eles não são só os mais suscetíveis para o Covid, mas eles também são muito suscetíveis aos sentimentos de solidão, de rejeição e de abandono. É uma faixa etária que a gente tem que tomar um cuidado especial. Outra faixa etária que me preocupa, pelo comentário, inclusive, que você fez, são os adolescentes. Não é muito público da SOS, a gente está mais assim, voltado para as crianças, mas as nossas crianças vão se tornar adolescentes, né? Sim. Você consegue passar alguns dos dados
sobre essa questão? Os adolescentes, eles são uma população à parte na questão de transtornos psiquiátricos e de suicídio, né? Enquanto nos adultos, principalmente nos idosos, quase 90% deles têm um problema psiquiátrico antes de suicídio, o adolescente muitas vezes não tem um transtorno psiquiátrico, às vezes ele é levado mais pela impulsividade ou pela uma agressividade, ou uma maneira de tentar se comunicar melhor com os pais, uma comunicação inadequada, claro, e aí ele faz a tentativa de suicídio, né? O que a gente sabe é que também há uma proporção muito grande de adolescentes que tentam suicídio. Eles comentam, eu achei alarmante isso, 20% dos adolescentes têm em algum momento da adolescência ideação suicida, pensamentos suicidas, né? E essa geração, que já era chamada de geração Z, geração arroba, né, porque já nasceu no meio da internet, conectados à internet, agora elas estão sendo chamadas de a geração do quarto, né? Porque é uma geração que se isola dentro da própria família, no seu quarto, né? Então, um dado que eu achei interessantíssimo, entre adolescentes de 13 a 18 anos, passar mais de 6 horas por dia no quarto é um fator importantíssimo para suicídio. E, às vezes, os pais acreditam que está tudo bem, porque, às vezes, está indo bem na escola, ele está se dando bem com a tecnologia, as aulas online, as notas estão boas, o funcionamento parece que está muito bom. E, às vezes, a gente, mas é coisa de adolescente, é individualidade, quer ficar sozinho. Mas essa individualidade excessiva, esse isolamento excessivo, pode começar a levar o adolescente a uma desconexão social, né? E a gente sabe que a nossa fonte maior de conexões é a família. A gente até pode ter amigos, a gente até pode, né, ter os colegas. Na adolescência é normal esse movimento, né, você querer ficar mais com seus amigos, mas a família ainda é o nosso porto seguro. E quando o jovem ele perde isso, né, ele fica muito mais vulnerável a essa questão do suicídio. Outra coisa é a questão da internet, né? Se você digitar na internet prevenção do suicídio, você vai ver lá uma série de sites. Mas se você digitar como eu faço para me matar ou como me suicidar, o número de informações é muito maior, inclusive músicas, videoclipes, coisas que a gente sabe que influenciam muito os jovens, né? Então, a internet também ela pode ser usada tanto para o bem, né? Para a gente se conectar aos amigos, conseguir fazer uma live, conseguir conversar com os pais idosos, mas se o adolescente ele também está muito solto, os pais sem supervisão, a internet também pode se tornar algo mais perigoso, né? E que se a pessoa for vulnerável, né, ela pode ter isso aumentado, esse impulso aumentado, né? A gente sabe daquele efeito Werther, né, que é quando uma pessoa famosa se suicida, ou quando se sabe, né, de que alguém se suicidou, nas semanas seguintes você tem um aumento do número de tentativas e de suicídios logo em seguida, né? Como se fosse um comportamento copiado, como se fosse uma contaminação, vamos dizer assim, né? E os adolescentes são ainda mais suscetíveis a isso, porque eles têm essa questão do modelamento, de copiar comportamentos mais importante ainda do que o adulto, né? Eles sempre estão procurando modelos, procurando em quem se espelhar, né? Então, quando a gente ficou sabendo, por exemplo, que Kurt Cobain se suicidou, ou Renato Russo, famosos se suicidaram, os jovens que ficaram sabendo, há um aumento muito grande de suicídios. Por isso que, inclusive, o suicídio tem que ser noticiado com muito cuidado, porque pessoas que são vulneráveis também podem se precipitar nesse sentido. Não é que tem que ser velado, né? Ninguém vai falar sobre isso, mas ao invés de se citar o tipo, como a pessoa se matou, quem se matou, tem que ser conscientizada a questão da prevenção, né? Então, toda notícia hoje que é vinculada, você pode perceber que no final eles colocam número do CVV, grupos de prevenção ao suicídio, né? Como uma maneira de você já tentar prevenir. Uma série que fez um grande serviço e desserviço foi a 13 Reasons Why, né? As 13 razões por quê, né? Porque, de certa forma, foi uma série interessante para pais de adolescentes, pais dessa geração arroba,
tentar entender um pouquinho do que eles vivem, né? O cyberbullying, o abuso sexual na escola, essa dificuldade da integração, né? Mas, ao mesmo tempo, a série mostrou um suicídio de uma forma muito glamorizada, muito romantizada, né? E a gente tem estudos que indicam que nos Estados Unidos, os 5 meses depois que essa série foi lançada, né, aumentou muito o número de suicídios em jovens, tanto que nas outras temporadas eles tiveram que começar a colocar, né, avisos, olha, se você é uma pessoa vulnerável, se você está em sofrimento, converse com adulto, converse com seus pais. No final eles colocam também alguns canais de ajuda, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um tema muito sensível que tem que ser discutido com muita propriedade e porque realmente sabe lidar com essas coisas. A gente começou a nossa live mostrando o vídeo do Robin Williams. Eu era uma fã dele. Eu também. Pelo jeitinho dele e pelo humor. E a coisa mais irônica é que ele era o ator do humor, do riso, fazia milhares e milhares de pessoas rirem, né? E a gente não consegue saber os motivos, e assim como a gente muitas vezes não consegue saber o que está por trás de um sorriso, né? Exato. Para quem mora na casa, provavelmente existe alguns toques, algumas observações que são importantes que sejam feitas, principalmente pelos pais. Você pode dar algumas dicas para a gente? Né? A gente está perto dos nossos filhos, a gente está perto do nosso marido, da nossa esposa, o tempo todo, né? Não dá para ter máscara dentro de casa. Como é que a gente pode se cuidar? Porque com amigos você pode mostrar uma coisa, mas dentro de casa, se a gente tiver antenado, a gente pode prevenir, né? Sim. O Robin Williams, ele era o estereótipo do palhaço triste, né? É aquela pessoa que por fora sempre parece bem-humorada, até um pouco mais para cima do que o normal, mas ele enfrentava problemas com depressão, ele tinha tido uma recaída do alcoolismo, que é um outro grande problema para a questão suicida. Grande parte dos suicídios acontece quando a pessoa está intoxicada pelo álcool. Né? Então, por exemplo, você perceber que uma pessoa está aumentando o seu consumo de álcool, né? Se antes a pessoa bebia só em ocasiões sociais ou bebia só no final de semana e agora ela está precisando beber todos os dias, ela precisa beber para dormir, ela precisa beber para relaxar, né? É um indício, por exemplo, que a ansiedade pode estar atrapalhando, que pode ter um transtorno depressivo, né? Então, o aumento do consumo de substâncias é um dos sintomas, é um dos sinais, né? Outro sinal importante é a perda de motivação, perda de prazer na vida, né? Então, o adolescente, por exemplo, que antes gostava muito de determinada atividade, agora ele fala que ele não quer mais, ou que ele não tem mais prazer nisso, né? Pessoas que falam que não tem mais motivos para viver, que não vem sentido na vida, né? Aquelas crises existenciais, às vezes, por que eu estou aqui? Para que eu sirvo? Você sempre fala muito de propósito, né? Qual que é o meu propósito nesse lugar? A pessoa começar a ter um isolamento muito grande, a pessoa começa a se desconectar de outras pessoas que começam a colocar muito em ordem as suas coisas, começam a dar as suas coisas, colocar em ordem os seus bens. Se acontecer algo comigo, cada um vai ficar com isso. Os adolescentes, às vezes, eles procuram alguém para cuidar dos animais de estimação, por exemplo, né? Eles se preocupam com os animais de estimação, então, com quem vai ficar. Perda de peso ou ganho de peso, alterações no sono, alterações na forma como a pessoa reage, né? Começar a ficar muito explosivo, muito nervoso, muito irritadiço, são todos sinais que a pessoa pode estar em sofrimento. Muitas vezes a pessoa começa a ter a ideação suicida, então ela começa a pensar, poxa, talvez se eu morresse as coisas melhorassem, talvez ninguém sentiria a minha falta, talvez a morte é uma solução. Disso para um passo maior, que seria, bem, então eu tenho que fazer algo para me matar, né? Vai um tempo, geralmente, né? E a grande maioria das pessoas que tentam suicídio, elas verbalizam isso de alguma forma. Elas falam para o médico, ou elas falam para um amigo, agora, né, em tempos de mídia social, postam no Facebook, né? Eu já tive casos, assim, de pacientes que um amigo avisou a mãe dele, olha, ele postou um negócio esquisito lá, dando adeus para todo mundo, eu achei estranho. A mãe entrou no Facebook, viu a mesma coisa e trouxe o paciente para consulta. Então, assim, são indícios que a pessoa está dando
como até um pedido de ajuda, né? Mas muitas vezes isso é recebido ou de uma forma muito fria, ou de uma forma no sentido assim, tentando minimizar o sofrimento da pessoa. Ah, para com isso. Ah, que ficar pensando em bobeira. Ah, você é muito jovem para isso. Ou então, ah, você é louco mesmo. Ou então, ah, isso vai passar sozinho, né? Essa forma errada de ouvir, né, esses pedidos, às vezes também pode atrapalhar, pode induzir a pessoa a realmente pensar bem. Então, acho que ninguém se importa, acho que ninguém vai sentir minha falta, e aí a pessoa pode tentar suicídio, né? A gente sabe que para cada suicídio consumado, Sandra, nós temos mais ou menos 20 tentativas, né? E às vezes a pessoa tentou já tantas vezes que a família já não valoriza mais. Ah, é só mais uma vez, é só mais uma vez que tomou um remédio a mais, é só mais uma vez que tentou se jogar, né? E a pessoa começa a dizer, quer saber, quem quer se matar consegue, quem quer se matar faz de verdade, né? Isso aí é só para chamar a atenção. Mas numa dessas, ele pode conseguir, né? Então, na verdade, a gente tem que valorizar, né, todos esses sinais, se a pessoa verbaliza, se a pessoa tenta, então, é um sinal máximo que ela está em sofrimento. A gente ouve muito, né? Eu até anotei aqui a questão do chamar atenção, né? Tá fazendo para chamar atenção, porque quer chamar atenção, não de verdade. E aí, quando acontece, são pessoas que começam a sentir culpa por não terem feito o que poderiam fazer, né? Então, acho que é um alerta para a família, né? Sim, até mesmo se for uma tentativa de chamar atenção, vamos combinar que é uma tentativa muito inadequada. A pessoa está se atacando, né? Está se colocando em risco, porque na verdade ela não sabe pedir ajuda de outra forma. Ela talvez não aprendeu a se comunicar de outra forma. Então, isso também é uma dificuldade da pessoa, ela não tem culpa disso, né? Então, às vezes a gente tem, dependendo do tipo de tentativa, a gente sabe qual grau de letalidade, a gente sabe, por exemplo, que homens tendem a ter tentativas de suicídio mais violentas, então eles acabam tendo mais sucesso, mulheres tentam mais, mas os homens conseguem mais, né? Igual idosos, né? Os adolescentes, para cada 20 tentativas, você tem um suicídio. Os idosos é quase 1 para 1, para cada 2 tentativas, um consegue realmente. Então, são populações que a gente tem que ficar mais atento, porque o risco é maior. Mas mesmo que seja um adolescente que tenha tomado 2 dipironas a mais, achando que isso poderia matá-lo, né? Maneira talvez de chamar a atenção, de ter atenção, significa que algo está muito errado com esse adolescente. E ele precisa, sim, ser acolhido, ele precisa ser ouvido, né? Ele precisa ter as suas necessidades emocionais atendidas de alguma forma. Excelentes dicas. Você pode ir dando dicas, porque eu acho que o mais importante para a gente não é falar do quanto é escuro esse tema, né? Sim. Que às vezes a gente até evita mesmo, né? De falar. Mas é falar de como a gente pode prevenir, como a gente pode cuidar daqueles a quem a gente ama e como a gente pode se cuidar. Porque às vezes a gente. Aí eu vou falar uma coisa muito pessoal, você me conhece há muito tempo e sabe que eu passei por isso. Né? Todo mundo me vê a mim eu fazendo um monte de coisa, mas muita gente não sabe que eu passei por uma depressão, que fiquei meses na cama, né? E eu tive pensamentos suicidas. Eu me lembro, e eu posso falar com certeza, que eu olhava os remedinhos de tarja preta, aquele monte de comprimido, e ficava pensando, gente, quantos eu devo tomar para ter a certeza que eu vou morrer, né? Mas eu tenho que ter certeza, porque se eu não tiver certeza, eu não quero dar trabalho para minha mãe, né? E não tinha internet, ainda bem que não tinha internet naquela época, então eu não acabei não fazendo nenhuma besteira, né? Depois eu pude me recuperar, melhorar, e hoje eu olho para trás e penso, como eu pude pensar em algo assim? Tão difícil, tão cruel, que a gente não imagina que a gente pode vivenciar, né? Então, eu falo assim que tem gente que está bem, nunca passou por isso, tome cuidado para não julgar, né? E trate com amor as pessoas que estão ao seu lado, porque às vezes atrás de um
de um Robin Williams, tem alguém que sofre. Quais Sim. são alguns fatores de proteção que você já falou alguns, tem alguns outros que você... Sim, nós temos, por exemplo, as intervenções de comunidade. Eu achei interessantíssimo nesse congresso um programa muito simples que eles fizeram. Todas as pessoas que tentaram suicídio, elas recebiam uma ligação de um serviço, de um voluntário, por algumas semanas depois da tentativa de suicídio, e isso diminuiu em 70% o número de suicídios nessas pessoas que recebiam uma simples ligação. Olha, como você está? Como é que você tem passado? Você ainda tem pensado em algo assim? Então, assim, se você soube, né, de alguém que fez uma tentativa, o simples fato de você mandar um recado, entrar em contato, mostrar que você se importa, pode prevenir uma nova tentativa, né? A questão da espiritualidade, né, da questão religiosa, de você se conectar com algo maior do que você, perceber que há um propósito, né, para a sua vida. A psiquiatria sempre foi um pouco negativista em relação, né, à questão religiosa, mas hoje a gente tem estudado os efeitos positivos, né, da espiritualidade. A questão da sensação de alto valor. As pessoas hoje, em tempos de Instagram, em que você só vê as pessoas postando, né, fotos em lugares bonitos, comidas bonitas, de si mesmo, muito bonitos, a gente está com uma sensação de autoestima muito relacionada à sua imagem, né? E aquelas pessoas que não têm uma boa autoestima ou que têm uma dificuldade, né, com isso, têm mais dificuldades ainda, né? Então, o importante é essa questão de você saber o seu valor como ser humano, só por você ser um ser humano, né, o seu valor como pessoa, o seu valor para as pessoas que te amam, o seu valor na sua profissão ou entre os seus amigos, entre a sua comunidade. Mas o fator que foi mais discutido é a questão das conexões sociais. Você sentir que faz parte de um grupo, né? E isso é o que mais tem pego de problemático agora na Covid, né? Então eu fico contentíssima dos idosos da igreja estarem conseguindo se conectar de alguma forma, né? Mas muitas pessoas acabaram se afastando mais ainda, né? E estão perdendo os seus vínculos sociais, né? E a questão da pessoa também desenvolver uma resiliência, Sandra. Eu achei interessante também nesse congresso, foi falado que às vezes pais que são extremamente protetivos, hiperprotetores, né? O pai helicóptero, né? Mãe helicóptero, que fica o dia inteiro sobrevoando ali a criança ou adolescente, não permitindo que eles passem por nenhum problema, por nenhum estresse, isso diminui o desenvolvimento de resiliência, de resistência, né? Então a gente tem que tomar, principalmente agora que as crianças estão só em casa e elas tendem a pedir mais a nossa ajuda para muitas coisas, né? Que algumas coisas elas vão ter que se virar sozinhas, né? Que elas precisam também aprender a lidar com dificuldades, com problemas, até para que elas se sintam valorizadas. Puxa, eu consegui, eu tinha essa dificuldade, eu me esforcei e eu superei. Isso ajuda muito no nosso sentimento, né, de autoconfiança e de autoestima. Então, esses são os fatores mais importantes que eu friso, né? E as pessoas tomarem muito cuidado com a sua saúde emocional. Eu acho que hoje a gente está numa sociedade 24/7, muitos pacientes meus não conseguem desligar à noite, eles ficam na televisão ou no videogame ou em alguma coisa até literalmente desmaiarem de cansaço, né? Na verdade, eu acho que as pessoas ficam hiperativas ou buscando sempre algo para distrair, porque às vezes elas não querem olhar muito para o que elas estão sentindo, para o que elas estão passando, se elas estão sozinhas ou não, se elas têm bons vínculos familiares ou não. A gente prefere se ocupar, a gente prefere assistir um episódio de alguma coisa para dar uma distraída, mas isso não faz parte da nossa saúde mental. Lazer é importante, mas conexões, pessoas são mais importantes ainda. Muito obrigada, viu, Andréia, doutora Andréia, né, pela disposição de estar com a gente. Você é sempre muito simpática, você é sempre muito gentil em se preocupar com o outro, em compartilhar os conhecimentos que você adquire. Você muitas vezes provavelmente paga muito para adquirir, e todas as
vezes que eu convidei você para falar em algum lugar, né? Não só na SOS, né? Mas no Conselho da Mulher, junto com os empresários, você nunca recusou e você ajudou muita gente. Inclusive, eu gostaria de pedir para você, eu não sei se você consegue passar o contato do teu consultório. Então, o WhatsApp é o 14 98233 9080 e o fixo é o 14 3113 9080. Mais uma vez, Andréia, muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram. Vamos divulgar o Motivos para Viver, hashtag Motivos para Viver, e vamos ajudar as pessoas e vamos nos ajudar também. Uma boa noite, um bom dia para quem está no Japão, que temos alguns amigos do Japão assistindo, né? E até a próxima quinta-feira. Um abraço, então, tá, gente. Um grande abraço, gente. Boa noite. Tudo de bom.